Bom dia, gente. Bem-vindos à quarta semana de curso, nossa penúltima semana antes do Natal. Hoje vamos ver um pouquinho de algumas propriedades gerais de equações lineares que vão nos ajudar muito daqui para frente, pois vamos começar a lidar com equações de ordem maior. Mas o curso em si, ele se concentra quase que praticamente em equações de ordem 2. E para auxiliar com essas equações, especialmente, vamos aprender um pouco do Wronskiano. Uma equação diferencial de ordem n é dita linear se ela pode ser escrita como algo da seguinte forma: alguma função vezes a n-ésima derivada mais alguma função vezes a n-1ésima derivada e assim por diante, igual a alguma função que não depende de n, y. Ou seja, a razão de t é uma função só de t. Uma equação linear é dita homogênea se o lado direito aqui for zero. É fácil pensar em exemplos, e eles naturalmente ocorrem com a segunda lei de Newton. Por exemplo, se a força só depender do tempo e da posição, com uma massa constante, e lembrando que a aceleração é a segunda derivada temporal da posição, nós ganhamos uma equação de ordem 2 na função x, posição, em função do tempo. Um exemplo que já vimos é a queda com atrito de objetos pequenos. Então, o lado esquerdo se transforma em d quadrada dt quadrada, e as forças aplicadas são a força da gravidade e uma força de atrito contrária ao movimento. Note aqui que x é a distância vertical ao ponto inicial. Outro exemplo clássico é o caso de Mola, que cria o movimento harmônico simples. Se estivermos em um sistema massa-mola, ou seja, nós temos uma massa ligada a uma mola, escorregando sem atrito, então essa mola possui algum ponto x igual a zero de equilíbrio, e nós podemos orientar o nosso x de forma que o x positivo nos fale o quanto a mola está esticada e o x negativo o quanto a mola está comprimida. E, por exemplo, quando nós esticamos a mola, então existe um fator, um coeficiente elástico próprio da mola que faz, que mede com que força essa mola puxa a massa ligada a ela. E note que ela puxa na direção contrária de onde ela está esticada, por isso o sinal negativo. Na situação análoga quando a mola está contraída, a força agora é da direção oposta, é repulsiva, portanto está na direção positiva do x, ou seja, de novo, a gente tem que mudar o sinal de x. O que dá sentido a esta fórmula. Em uma situação muito análoga, a gente pode considerar um sistema massa-mola de um objeto pequeno com atrito. A única diferença nesse sistema é a presença de mais uma força, e essa nova força vai ser contrária ao movimento, portanto, positiva. Outra característica dessa nova força de atrito, como nós fazíamos no caso de queda, é que ela é proporcional à velocidade. É diretamente proporcional à velocidade. Assim como a força elástica é proporcional à posição ao quanto a mola está dilatada ou comprimida, a força de atrito é proporcional à velocidade. E essa é uma forma de interpretar equações lineares, principalmente as homogêneas. Uma equação linear de segundo grau é uma equação de força onde
existe um termo proporcional à velocidade e um termo proporcional à posição. Se não for homogênea, pode haver mais um termo proporcional exclusivamente ao tempo. Por exemplo, nesse caso de massa-mola, poderia haver mais um motorzinho aqui dentro, forçando algum movimento que a gente chamaria de g de t. Por exemplo, uma roda que ficava girando sempre nessa direção. Faria uma força nesse sentido constante. Por exemplo, isso seria uma equação linear não homogênea. Voltando ao conceito de equações homogêneas, o princípio norteador que nós usamos para encontrar soluções é o chamado de princípio de superposição. Esse é um princípio encontrado em ondas. Nós sabemos que quando tem duas ondas sonoras, naturalmente elas não colidem, elas se somam. Se uma for negativa da outra, dá zero, mas se não for negativo, as amplitudes passam a se somar. Por exemplo, se você tem uma onda dada por seno de t, aqui como azul, e outra dada por cosseno de t, se as duas forem emitidas pela mesma fonte, digamos assim, o ruído resultante vai ser uma soma das duas. Uma onda cosseno de t mais seno de t. Esse princípio se mostra muito natural quando a gente percebe que o que modela a onda é uma equação linear, de ordem 2, inclusive. Em geral, se você tem uma equação linear homogênea, aqui vou falar só de ordem 2, mas vale para a ordem n, dadas quaisquer duas soluções para ela, y1 e y2, então qualquer combinação linear dessa y1 e y2 também é uma solução. Ou seja, qualquer múltiplo de y1 somado com qualquer múltiplo de y2 vai ser uma solução. Ou seja, se eu pego a primeira onda e multiplico ela por alguma constante, e pego a segunda onda e multiplico por alguma constante, a soma dessas ondas resultantes multiplicadas ainda vai ser uma onda. Ou seja, a soma de múltiplos de soluções, a soma de soluções multiplicadas por constantes ainda vai ser soluções. A princípio, pensem nesse princípio não como combinações lineares, mas só para se acostumarem um pouco. Para se acostumarem melhor, pensem nas seguintes duas coisas, que soma de solução é solução e multiplicação de solução por constante também é solução. Vamos ver alguns exemplos só para fixação. Vamos pegar exemplos numéricos mesmo, sem alguma motivação física a princípio. Considere a equação y duas linhas mais y' menos 2y. E por motivos que explico em um minuto, as funções y de t igual a e a 2t e y2 de t igual a e a menos t são soluções para essa equação. E pelo princípio de superposição, a gente pode multiplicar qualquer uma por alguma constante. Por exemplo, a gente conclui que 4 vezes e a 2t também é solução. E que 8 vezes e a menos t também é solução. E novamente, pelo princípio de superposição, a soma das duas também é solução. Então você pode somar essas duas, porque essas são soluções, ou pode somar essas duas, também são soluções. Então e a 2t mais e a menos t é a solução. 4e a 2t mais 8e a menos t é a solução. E assim por diante. É claro que 4 e 8 não são números mágicos, podemos usar qualquer coeficiente. E assim por diante. E a parte mais importante desse princípio é que o problema de encontrar soluções para essa equação se reduz a encontrar
essas duas funções, as quais, depois de ajeitadinhas, chamamos de conjunto fundamental. Dada uma equação linear homogênea de ordem 2, um par de soluções y e y2 é chamado de conjunto fundamental de soluções se eles satisfazem esse PVI. Voltando ao nosso exemplo, a gente vê que a y1t que a gente tem satisfaz y1 de 0 igual a 1, que é igual a e a 0t, e y' 1 de 0 igual a 2, igual a 2e a 0t. Antes de tentar modificá-la, vamos passar para y2, que satisfaz y2 de 0 igual a 1, y2' de 0 igual a menos 1. Se você já encontrou uma base de um espaço vetorial, o que a gente faz agora é idêntico. Veja que se você somar y1 com 2 vezes y2, você vai ter 0 no y1'. Então a gente zerou a segunda coordenada, que é a primeira condição para o primeiro elemento daquele par. Mas aí a primeira coordenada fica 3, então como que eu estou chegando nisso? Eu somei 2 com o que eu precisava multiplicar aqui para dar 0, tá bom? Então 2 vezes 2 vezes menos 1 dá 0. Mas aqui, se a gente calcular no zero, sem a derivada, fica 1, mais 2 vezes 1 dá 3. Se a gente dividir por 3 aqui, continua com o mesmo resultado, mas se a gente dividir por 3, na hora de calcular, a gente conclui que essa nova função y1 tio de t é igual a y1 de t mais 2y2 de t dividido por 3, ela é o primeiro elemento, ela satisfaz o primeiro PVI aqui. Analogamente, para zerar a primeira condição, a gente pode pegar y1 menos y2. Então, se a gente calcular isso no zero, isso dá 0. Mas se a gente calcular a derivada, isso vai dar y1', que dá 2, menos y2', que é menos 1. Então, 2 menos menos 1, novamente dá 3. Então, se a gente dividir por 3 e calcular a derivada no zero, isso dá 1. Ou seja, o par y1 tio, y2 tio acima é uma solução, é um conjunto fundamental de soluções. E finalizando a moral da história, um PVI para uma equação de ordem 2 é sempre algo que te dá duas informações. Para equações de ordem 2, para você ter uma única solução, não basta você só dar a equação e o valor inicial. Você precisa da equação, do valor inicial e da velocidade inicial. Para entender isso, por exemplo, pensem em uma bola caindo, né? Se você começa uma bola em uma altura inicial h0, só que ela começa com uma velocidade indo para cima, ela primeiro vai para cima e depois cair. Mas se ela começa com velocidade 0 ou com uma velocidade indo para baixo, ela vai acelerar para baixo diretamente. Então os comportamentos são muito diferentes e é claro que o módulo da velocidade também vai ser importante. Isso explica a vantagem de ter um conjunto fundamental de soluções. Dado um conjunto fundamental de soluções y1 e y2, se você tem um PVI, como o do slide anterior, tudo que você tem que fazer é multiplicar o y1 por y0 e o y2 por y' de 0. Isto é, se você tem um problema de valor inicial para a igual a 0, y1 e y2 são soluções fundamentais, então y
igual a y0 vezes y1 mais y0' vezes y2 é a solução, única solução desse PVI. É claro que o ponto zero não tem nada de especial, viu? O ponto zero é só porque a gente gosta de começar no zero, né? Se você tem um conjunto de soluções fundamentais substituindo o zero por A, aqui, então você pode fazer a mesma coisa para o ponto A, tudo bem? Façam as contas, provem isso. Provem que se y1 e y2 são soluções dessa equação, satisfazendo aqueles PVIs que os caracterizam como soluções fundamentais. Então, isso daqui é a solução da equação, e satisfaz esse PVI. Tá bom? Façam essa conta para vocês entenderem onde que entra a linearidade e por que que este y é a solução do PVI. Tá? Vai ser bastante esclarecedor para vocês. E agora tudo chega ao ponto de a pergunta: como resolver uma equação, né? De ordem 2. Então, nós vamos ser especialmente interessados no caso em que P e Q são constantes. Pelo simples motivo de que, se não forem, é muito complicado. A gente vai resolver algumas onde P e Q não são constantes, mas vocês vão ver que não tem um método fixo, um método fechadinho. Por outro lado, P e Q constantes é sempre uma boa aproximação para T pequeno. Então, não é que a gente está jogando muita sujeira por baixo do pano. A gente está jogando pouca sujeira. Mas nesse caso em que P e Q são constantes, onde a equação é chamada a coeficientes constantes, existe sempre um chute que sempre dá certo, pelo menos para uma das soluções. Esse chute é tomar y igual a E a RT. Eu mostro para vocês como que a situação evolui. Vamos voltar para aquele exemplo. Y duas linhas mais y' menos 2y. Se nesse caso aqui a gente chutar y igual a E a RT, lembram do questionário da primeira semana? Então, ele vai aparecer aqui agora. Tomando R constante, a gente consegue, depois de calcular as derivadas, né? Então y' R e RT, y duas linhas R quadrado e RT. Então fica R quadrado e RT mais R e RT menos 2 e RT. E a gente quer que isso seja zero para todo T. Por outro lado, se colocar ERT em evidência, a gente ganha aqui esse polinômio em R, ou seja, o polinômio de grau 2 em R, vezes ERT é igual a zero para todo T. Tá? Mas para isso ser zero para todo T, notem que isso daqui tem que ser zero. Por quê? Porque isso daqui nunca é zero. Certo? Portanto, se a gente quer que essa expressão seja zero para todo T, e isso daqui é diferente de zero para algum T, então pelo menos aquele T, isso daqui tem que ser zero. Entendem? Então a gente quer que seja zero para todo T. Então em cada T, para cada valor de T, ou isso tem que ser zero. Tá? Mas como esse daqui não é zero para algum T, nesse caso é para todos os T's, então esse polinômio tem que dar zero. Tá bom? Agora, como encontrar R tal que isso seja zero, você usa o seu método predileto. Você pode usar Bhaskara, por exemplo, ou lembrar que o coeficiente aqui é a soma dos dois, e o coeficiente aqui é o produto dos dois. E aqui você vai encontrar R igual a menos 1 e 2. Agora, se vocês lembrarem do nosso y1 e y2 que a gente tinha escrito antes, exatamente EART com R igual a 2, vejam, e
e a RT com R igual a menos 1. Certo? E com esse método, com esse chute y igual a ERT, a gente encontrou duas soluções. Mas a gente encontrou duas soluções que a gente viu que dá para transformá-las em um sistema fundamental de soluções. E se você consegue transformar em um sistema fundamental de soluções, quer dizer que a gente consegue todas as soluções. Tá? Todas as soluções no sentido de resolver qualquer PVI com condições iniciais arbitrárias y de 0 igual a y0, y' de 0 igual a y0'. Tá bom? Vamos fazer mais uma ou duas equações aqui só para afirmar esse método aqui. Ok? E daí, no final das contas, o que a gente escreve? A gente escreve que ou isso daqui é um sistema fundamental de soluções, ou que todas as soluções são da forma y igual a constante vezes e a 2t, mais y igual a constante vezes e a menos t.